Então, vamos ler Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11, para iniciarmos o nosso estudo do livro de Atos. Verso 1 diz: Depois disto, deixando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, Atenas, de onde ele estava, partiu para Corinto. Lá, em Corinto, ele encontrou certo judeu chamado Áquila, que era natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, que era sua esposa, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, houve um decreto por Cláudio que fossem expulsos os judeus de Roma. Por causa disso, então, Áquila e sua esposa Priscila foram expulsos de Roma e estava ali em Corinto. Paulo aproximou-se deles. Verso 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. Então, Paulo passou a morar com Áquila e sua esposa Priscila. E ali eles trabalhavam juntos, pois a profissão deles, tanto de Paulo, Priscila e do seu marido Áquila, era de fazer tendas. Então, nós vemos que todos os apóstolos tinham ofícios. Sabemos que Pedro e alguns dos outros eram pescadores. E o apóstolo Paulo, ele fazia tendas, né? Então, todo apóstolo tinha um ofício. Embora os outros apóstolos viviam mais da oferta das igrejas. Porém, Paulo, embora pudesse viver das ofertas da igreja, ele preferia trabalhar e se sustentar através de fazer tendas. Embora ele pudesse também, caso queira, né, viver também das ofertas da igreja. Mas ele não queria, nós sabemos disso das outras cartas do apóstolo Paulo, ele não queria ser pesado para a igreja que passava por uma terrível dificuldade. Você vê aqui nesse mesmo capítulo 18, já no início, você vê judeus sendo expulsos de alguns lugares como de Roma. Então você vê que há uma perseguição aos judeus. E com isso eles sofriam também, né? Provavelmente ficavam sem emprego. Então eles viviam mais como autônomo, como nós estamos vendo aqui esses exemplos. Verso 4. E todos os sábados, então nós sabemos que Paulo era judeu praticante, como todo bom judeu, guarda o sábado. Inclusive Paulo, sendo judeu, guardava o sábado e, como costume de todo judeu, ele ia à sinagoga. Isso fala o verso 4. E todos os sábados Paulo discorria na sinagoga. Inclusive ele pregava, persuadindo tanto judeus como não judeus. Então o que você vê? Você vê judeus guardando o sábado e indo à sinagoga. E você vê aqui, no caso, gregos não judeus guardando o sábado e indo à sinagoga. Então a gente pergunta, guardar o sábado e ir à sinagoga, ou estudar a Torá no sábado, é só para os judeus? Não, é também para os gentios, é também para os não-judeus, porque aqui você vê judeus e não-judeus juntos guardando o sábado na sinagoga. E, inclusive, os apóstolos indo à sinagoga, guardando os sábados e ensinando os judeus e não-judeus. Né? Então, guardar o sábado e estudar a Torá é tanto para judeu como para não-judeus discípulos de Yeshua. Verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, que eram amigos e eles eram missionários também, eles também pregavam e apregoavam, como nós vimos até agora, Paulo, quando teve a ajuda então de Silas e Timóteo, ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que estavam ali que Cristo
o Messias, né, o ungido de Deus, o Messias é Yeshua, Jesus, né? Yeshua é o Messias. Então, ele testemunhava, né, sobre isso para todos os judeus. Opondo-se eles, não todos os judeus, né? Opondo-se, então, muitos ali, havia muitos judeus incrédulos, porém, nós vamos ver que também houve judeus crédulos por causa do testemunho de Paulo, porém, alguns dos judeus não acreditaram no testemunho do apóstolo Paulo, que Jesus era o Messias, e esses alguns se oporam a Paulo e começaram a blasfemar. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça está o vosso sangue. Eu, do sangue de vocês, estou limpo, e desde agora vou também para os gentios. Então, nós sabemos que em Ezequiel, capítulo 18, do verso 16 ao 19, Deus diz ao profeta que ele será culpado se deixar de advertir o ímpio do seu erro. Então, quando Deus dá ao profeta uma profecia, o profeta tem que ir até o ímpio e falar: olha, você está fazendo isso aqui errado, que você se arrependa e dos seus erros, do seu caminho mau, e volte a fazer o correto, né? Isso o profeta tem que fazer a partir do momento que Deus dá a profecia a esse profeta, e ele, ciente disso, ele tem que falar com esse ímpio. Então, se o profeta, ele adverte o ímpio, ele deixa de ser culpado daquele sangue ímpio. Ele deixa de ser culpado, porque ele advertiu. Ele falou o que ele tinha que fazer, né? Ele falou o que ele tinha que falar, perdão. Ele fez, então, ele advertiu. Só que você vê Paulo, então, como profeta do Eterno também aqui falando, né, para eles, advertindo, chamando eles ao arrependimento, falando sim que Yeshua era o Messias. E aí você vê que eles, alguns deles incrédulos, não quiseram saber daquela advertência. Então, Paulo aqui, quando ele fala sobre a vossa cabeça está o vosso sangue e dele eu estou limpo, é como se ele falasse: ó, vocês rejeitaram a mensagem que eu dei para vocês. Então agora eu não tenho mais dever com vocês sobre o sangue de vocês. Está sobre a cabeça de vocês que não quiseram aceitar ou receber a verdade. Então, Paulo já estava limpo, já tinha feito a parte dele com aqueles judeus. Só que alguns daqueles judeus não quiseram saber. E desde aquele momento, então, ele já tinha ido na sinagoga, porque primeiro, né, o apóstolo sempre ia à sinagoga pregar para judeus. E depois ele ia também para os gentios. Então, ele não era culpado daquele sangue daqueles que não quiseram acreditar. Verso 7. Saindo daquela sinagoga, então, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele, então, onde o apóstolo Paulo estava, era vizinha àquela sinagoga, né? Então ali ele ficou. Você vê que ele não deixou os judeus, não é que ele falou: ó, vocês são culpados do sangue de vocês, e foi embora daquela cidade, porque não foi isso que Paulo fez. Paulo falou: olha, a mensagem que eu tinha que dar aqui eu dei. Quem não creu, eu não tenho culpa, porque eu já adverti, já falei a verdade, né? Eu não sou culpado do sangue desses. Mas nós vamos ver agora no verso 8 e em diante que muitos creram. Porque olha o que fala o verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, o líder daquela sinagoga onde tinha pregado o apóstolo Paulo, e alguns judeus incrédulos não creram. Você vê que Crispo, o principal, creu. Ele acreditou que Yeshua, Jesus, é o Messias. Então ele creu em Yeshua. Como também toda a sua casa. Todos da sua casa acreditaram também
que estavam na sinagoga. Então você vê que naquela sinagoga muitos judeus incrédulos não acreditaram, mas muitos judeus acreditaram. Tanto é que o principal e toda a sua casa acreditou. Então quando a gente vê, e eles blasfemaram o seu povo, as pessoas acham que é todo judeu ali não acreditou. Não, alguns dos judeus não acreditaram, porém outros acreditaram. E também não só o principal e a sua casa, mas também muitos dos coríntios acreditaram, porque vocês sabem que na sinagoga tinha tanto judeu como não judeu. Claro que na sinagoga já tinha um não judeu temente a Deus, já era um gentio que temia o Eterno. Mas ele não pregava só na sinagoga, ele pregava também em praças e lugares públicos. Então você vê que muitos dos coríntios também acreditaram, além de muitos dos judeus que também acreditaram. Eles ouviam o apóstolo Paulo pregar e mostrar na Torá, na Bíblia, na palavra do Eterno, sobre o Messias, o plano de Deus de redenção. Eles ouviam e acreditavam. E eram, inclusive, batizados e recebiam, provavelmente, o Espírito Santo. Nós vemos, que todo o batismo que o apóstolo Paulo dava, eles recebiam o Espírito Santo. Então, Crispo, judeu, se tornou crente em Yeshua. E nós vamos ver depois que Crispo, por ter se tornado um judeu crédulo, crente, ele é retirado do cargo de principal da sinagoga. Nós vamos ver isso ainda nesse capítulo. Agora, verso 9. Teve Paulo, o apóstolo Shaul, durante a noite uma visão. Então, o Espírito Santo sempre, com o apóstolo Paulo, deu uma visão a ele durante a noite, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Provavelmente o apóstolo Paulo temeu porque Crispo, o principal da sinagoga, foi destituído do cargo dele, foi retirado daquela sinagoga. E ele estava na casa desse líder, Então provavelmente ele viu tudo isso acontecer. E ele temeu, será que esses que tiraram Crispo provavelmente fizeram um grande alvoroço, um grande escândalo? Nós sabemos que todo judeu que não é crente, que é incrédulo, que não aceita Yeshua como um Messias, fazia muito alvoroço, eles eram muito vingativos e eles ainda perseguiam os apóstolos. Então, provavelmente com isso, Paulo temeu. Poxa, estou aqui na casa desse líder, que não é mais líder, foi retirado. Provavelmente houve uma grande confusão e teve com Deus e o Eterno, deu para ele uma visão. Então, não temas, Paulo. Pelo contrário, fale e não te cales. Verso 10. Porquanto eu, o Eterno, estou contigo, Paulo. Então, e ninguém ousará fazer-te mal. Então, Deus estava falando através do Espírito Santo na visão que Paulo tinha mais a que falar e que Deus estava com ele e ninguém ia tocar no apóstolo. Pois ainda tenho eu, Eterno, muito povo nesta cidade, ou seja, eu tenho muitos fiéis crentes, eu tenho muitos judeus crentes, que Yeshua é o Messias, e também tenho muitos gentios crentes, que Yeshua era o Messias, Baruch Hashem. Verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses. Porque até mesmo por essa palavra que Hashem deu para ele. Não, aqui você pode falar, porque tem muita gente aqui crente em mim e que Jesus, Yeshua, é o Messias. E aí ele ficou 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ai, que maravilha! Você vê que Crispo, esse que era o principal da sinagoga, onde o apóstolo Paulo estava, ele foi batizado por Paulo e os da casa dele também. Isso nós sabemos porque o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 14, E ali tinha muitos fiéis crentes, em Corinto então, que Yeshua era o Messias. E nós temos que notar uma coisa, olha, veja bem uma coisa, que não existe
nem na sinagoga, nem no povo judeu, uma ideia única por todos. Você vê que os judeus tinham vários partidos. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os helenistas, tinham várias ideias dentro do povo judeu de uma sinagoga. Eles não eram uníssonos. Então você vê, muito menos, né, o povo judeu tinha uma única opinião sobre algum assunto. Então você vê que dentro de uma sinagoga, dentro de uma região, não é todo judeu incrédulo e também não é todo judeu crédulo. A experiência que nós estamos vendo de Atos é essa. Você vê muitos judeus crendo e muitos outros não crendo. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, judeu, acreditava e pregava. Você vê aqui, né, os outros também, Silas, Timóteo, quantos deles eram judeus e acreditavam, e alguns não. Então, um erro gravíssimo que as pessoas cometem, infelizmente, ao ler a Bíblia, principalmente na Nova Aliança, que é a Brit Hadashah, lá do Evangelho até o Apocalipse, é achar quando fala. Ali no verso 6, por exemplo, fala, opondo-se eles e blasfemando. Eles acham que todos os judeus se oporam, que Jesus, Yeshua, é o Messias. Mas não errado, porque você vê que muitos creram. Tanto é que Crispo acreditou, sim, aceitou a palavra de Paulo que Jesus é o Messias, toda a casa dele, entre outros. Claro que aqui Paulo não vai colocar nome por nome. Como ele ficou na casa de Crispo, então ele escreveu sobre. Mas provavelmente sabemos que dentro daquela sinagoga, muitos creram e muitos não creram. Então não tem assim, 100% acreditou ou 100% não acreditou. Então esse é um erro muito comum e eu deixo bem frisado aqui para que você que está estudando o livro de Atos também não venha cometer esse erro que muitos, infelizmente, por terem sido ensinados assim, acabam passando adiante, né? Então, entre os judeus não há uma ideia sobre uma opinião uníssona sobre tudo. Há divergências. Nós vemos que até mesmo entre os apóstolos houve, até lá, né, no concílio, uma certa divergência e aí em concílio eles, de comum acordo, depois viram que era melhor. Mas você vê que é errado, né? O que infelizmente é ensinado. Então, continuando, Atos, capítulo 18, do verso 12 ao verso 23, que diz assim: Quando, porém, Galho, que era o procônsul da Acaia, isso foi entre 51 e 53 depois de Cristo da Era Comum, levantaram-se os judeus. Aqui não é todos os judeus. Levantaram-se alguns dos judeus. Quem é esse os judeus? É alguns dos judeus que eram incrédulos. Não eram todos os judeus. Então, alguns dos judeus se levantaram contra Paulo porque eles eram incrédulos. Eles não acreditaram na palavra do apóstolo Paulo. Em concordância, esses judeus incrédulos contra Paulo levaram ao tribunal, dizendo: o apóstolo Paulo está persuadindo os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, por modo contrário à Torá. Você vê como é que pode, olha que loucura. Os judeus incrédulos levando Paulo, outro judeu, a ser num tribunal romano. Porque para eles, né, para esses judeus incrédulos, Paulo ensinava contra a Torá. Me diz o que Roma tem a ver com a Torá, né? Roma nem crê na Torá. Aí você vê, né, a loucura da pessoa também. Verso 14. Ia Paulo, o apóstolo Paulo, falar quando Galho, o procônsul, nem deixou o apóstolo falar, declarou àqueles judeus incrédulos:
Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de gravidade, ó, judeus, de razão seria atender-vos. Se fosse algum crime agora, falar alguma coisa contra essa Torá de vocês, eu até ia atender vocês. Mas, se é questão de palavra, aí dessa Torá de vocês, de nome, ou da vossa lei, tratai disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Você vê que ele não era juiz da Torá, ele era juiz romano. Então, era algo assim, realmente não tinha pé e cabeça o que esses judeus incrédulos fizeram. Verso 16 diz: então, o procônsul Galho expulsou do tribunal, que era o tribunal romano local, expulsou todos eles dali. Então, esses judeus incrédulos agarraram Sóstenes, que ficou no lugar de Crispo como o principal da sinagoga. Porque lembra, né, lá no verso 8 que nós lemos, Crispo, no verso 8, era o líder daquela sinagoga. Mas, por se tornar judeu crente, perdeu o cargo. E no lugar dele colocaram Sóstenes, que também, como Crispo, se tornou crente. Então, eles aqui, ainda não bastante, espancaram ainda um outro judeu diante do tribunal, diante de Galho, de todos que estavam ali. Mas Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Creio que ele nem estava aí, né, para os judeus. Os judeus eram muito perseguidos, né? Nós até vimos, né, que algum deles até expulsos de alguns lugares. Então, ali Galho também não queria saber dos judeus. Verso 18 diz: mas Paulo, permanecendo ali ainda muitos dias, por fim, quando chegou o fim desses dias, ele se despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Então você vê que Paulo não está fugindo, porque ele realmente, a missão dele ele já estava cumprida, né? Paulo só saía de um lugar, ou quando ele corria risco de vida, que não era esse o caso, ou quando a sua missão estava cumprida. Aqui ele cumpriu a missão, ficou os dias determinados, se despediu de todos os irmãos judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, e navegou para a Síria, levando em sua companhia, então, aquele casal abençoado do Eterno, que é a Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Aqui é o voto de Nazireu. Então, Paulo fez o voto de Nazireu, que é o mesmo voto que raspa a cabeça ali de Números, capítulo 6, verso 18. Algumas pessoas falam, mas como assim o apóstolo Paulo, ele está fazendo um voto? E as pessoas, algumas pensam erroneamente que Jesus, Yeshua, aboliu todas as leis, todos os mandamentos, inclusive os votos, mas é lei do engano. Jesus não aboliu as leis. A única lei que Jesus e Yeshua, ele modificou, digamos assim, era a lei quanto a sacrifícios pelo pecado, sacrifícios por ratá, pelo pecado. Porque nós sabemos que até então, quando um homem pecava, ia até o templo de Jerusalém, sacrificavam um animal de acordo com o seu erro, de acordo com o seu pecado, e assim ele era redimido daquele pecado. Mas sabemos que através de Jesus, Yeshua, ele é o Cordeiro de Deus que redimiu todos os pecados, tanto de judeus como de não judeus, desde que seja um discípulo dele. Então, houve uma mudança aí quanto ao sacrifício pelo pecado, sacrifício de ratá. Mas os sacrifícios ainda continuavam no quesito de animais quanto a votos, ação de graças, né? Haviam alguns que faziam, e inclusive o apóstolo fazia, quanto a esses. Um deles era esse de Nazireu, que nós vamos ver depois, mais tarde também, que são sacrificados animais nesse voto, né?
Então, não era um sacrifício de animais quanto ao pecado de Ratá, mas sim era um voto que eles tinham com o Eterno. Existiam outros tipos de sacrifícios ao Eterno, de ofertas ao Eterno, que não era só animais, mas também bolos, né, pães assados, entre outras. Então, você vê aqui que Yeshua não aboliu as leis. Pelo contrário, ele veio fazer com que elas se tornem plenas em nossos corações e mentes. Ele veio para que a gente pudesse cumprir as leis do Eterno. Ele muda a nossa natureza para isso. Então, você vê aqui o próprio apóstolo tomando um voto de nazireu e raspando a sua cabeça. Verso 19 diz: chegados a Éfeso, tanto o apóstolo Paulo como Priscila, Áquila, Lucas, deixou-os ali. Ele, porém, o apóstolo Paulo entrou na sinagoga. Então, provavelmente aqui outro sábado, o apóstolo Paulo guardando o sábado, e primeiro lugar que ele ia quando chegava em alguma região, alguma cidade, ele ia como judeu praticante e amor ao seu povo judeu, ele ia à sinagoga. E ali ele pregava aos judeus. Então, você vê ele pregando em toda a sinagoga. Baruch Hashem. Verso 20. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Você vê, ele pregou para esses judeus nessa sinagoga e esses judeus pediram que ele ficasse ali mais tempo. Gostaram da pregação do apóstolo Paulo. Aqui você não vê nenhum nessa sinagoga sendo um contra a palavra do Eterno dada pelo apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, como nós já sabemos, ele era um excelente mestre da Torá, um dos maiores da sua época. Porém, ele não cedeu, ele não pôde ficar ali. Porque ele precisava... Até tem um verso aqui que há muito debate entre os teólogos, que dizem que foi... Uns falam que foi acrescentado, outros não. Na minha Bíblia nem tem. Mas pode aparecer um verso na sua Bíblia que Paulo falou assim, ó. Preciso de todas as formas guardar essa festa. Eu não posso ficar aqui, eu preciso lá guardar a festa. Que festa que ele estava falando aqui? Era uma festa que se aproximava e era lá em Jerusalém. Provavelmente a festa de Pentecoste, a festa de Shavuot. Sabemos que haviam 3 festas que todos os judeus tinham que peregrinar, tinham que viajar e ir até Jerusalém, quem não estava lá. E essas 3 festas eram Pessah, que é Páscoa, Shavuot, que é Pentecostes, e Sukkot, que é a festa das tendas. Então, o apóstolo Paulo falou, não, eu não posso ficar aqui com vocês na sinagoga, porque eu tenho que ir para a festa de Pentecostes, de Shavuot, que está próximo, então eu preciso seguir e ir para Jerusalém. Por isso que ele não ficou ali. Mas verso 21 ele fala, mas... Despedindo-se Paulo então deles, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Então, se Deus quiser, eu vou voltar aqui e vou pegar para vocês judeus e não judeus. E embarcando então, ele partiu de Éfeso e chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja de Jerusalém, desceu para Antioquia. Então, ali ele termina a segunda viagem. Em Antioquia é onde ele tinha fundado, né, a congregação, a igreja ali dele também tinha fundado uma ali, entre outras. Então, ele foi pastorear também. E assim, terminando a sua segunda viagem, voltando ao lugar de origem. Verso 23 diz, havendo passado ali algum tempo, o apóstolo Paulo com eles, em Antioquia, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos que haviam ali. E aí você vê Paulo começando então a sua terceira viagem. E ele está sempre, né, como um bom pastor, um bom rabino, um bom mestre, sempre discipulando e ensinando. Então, ele ia no lugar, pregava, fazia discípulos a Yeshua, porém depois ele voltava para saber se estava tudo ok,
se tinha alguma dificuldade, alguma dúvida, até mesmo ver a situação a qual eles estavam, se estavam todos ainda fiéis àquilo que foi ensinado, se tinha alguém ali que precisava de advertência, de correção. Então, você vê aqui o pastoreio também, a preocupação do apóstolo Paulo com todos os discípulos. Isso é maravilhoso, é pleno, né? Realmente isso vem de Adonai. Então, continuando, estamos vendo nesse capítulo 18 que o apóstolo Paulo, ele guardava os sábados, ia nas sinagogas, apregoava a judeus e não judeus. Alguns judeus não acreditavam, que então nós chamamos aqui de judeus incrédulos, e muitos judeus acreditavam, que aí ficaram judeus crentes que Jesus Yeshua era o Messias. Além disso, nós vimos agora há pouco que o apóstolo Paulo e outros apóstolos, inclusive, guardavam as festas, Pêssah, Shavuot, Sukkot e todas as festas do Eterno. Então, você vê, mesmo depois de Yeshua ter ressuscitado, você vê os apóstolos, e tanto judeus como também não judeus, guardando os sábados, indo à sinagoga, fazendo as festas de Adonai. Então, isso é exemplo para nós, que nós também possamos guardar as festas, guardar os sábados, aprender a Torá no contexto, a Bíblia, né, no contexto original judaico, com os judeus discípulos de Yeshua, e que judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, estejam juntos, né, um ajudando o outro. Então, nós vemos isso claramente em vários capítulos, inclusive nesse capítulo. Verso 24 diz assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, ou seja, um judeu helênico, que era judeu de fala grega, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras, provavelmente um mestre da Torá, assim como o apóstolo Paulo. Verso 25. Era ele, então, Apolo, instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Yeshua, Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, ele não tinha sido batizado em nome de Jesus, Yeshua, e ele não tinha recebido o Espírito Santo. Porém, ele era um judeu crente, que Jesus é o Messias. E tanto é que ele era mestre da Torá e pregava de uma forma, você vai ver aqui, plena, né, do que ele sabia, até então, até onde ele sabia. No verso 26 diz: ele, ou esse Apolo, então, começou a falar ousadamente dentro da sinagoga. Então, ele estava pregando dentro da sinagoga, daquela sinagoga. Ouvindo, porém, quem estava ali dentro e que ouviu ele, Apolo, era Priscila e seu marido, Áquila. Então, eles tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Eles perceberam que ele não tinha ainda o Espírito Santo, ele não tinha ainda a plenitude de toda a revelação. Então, eles puseram para ele, né, o caminho de uma forma de uma forma plena, digamos assim. Porque ele estava até o batismo de João, e não tinha ainda o Espírito Santo. Então, o verso 27 diz: querendo ele, com isso, percorrer a Acaia, pregando e falando sobre o que ele já sabia e sobre o que ele foi ensinado, animaram os irmãos, tanto judeus como não judeus, discípulos de Yeshua, e escreveram aos discípulos para o receberem. Então, aqui, tanto a Priscila e o Áquila escreveram, então, Priscila e Áquila, aos discípulos lá, provavelmente de Jerusalém, ou por onde ele ia, que o recebessem. Era como se fosse uma carta de recomendação. Então, ele tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam acreditado que Jesus Yeshua é o Messias. Baruch Hashem, porque com grande poder ele convencia
publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo, aqui Cristo quer dizer ungido, o Messias, que o Messias é Yeshua. Yeshua é o Messias, Jesus é o Messias. E ele usava a Torá. Quando fala Escrituras, é a Torá, é os 5 primeiros livros. Porque nessa época só tinha Tanar, a Brit Hadashah, que é os evangelhos até Apocalipse, não tinha sido confeccionado ainda. Então ele ensinava assim como Paulo ensinava, de Gênesis até o último livro ali, antes dos evangelhos, que é Malaquias, se não me engano, né? Acho que é Malaquias. Vamos ver aqui, para não falar errado. É, Malaquias mesmo, não está errado. Então, ele ensinava com o apóstolo Paulo, né? De Gênesis a Malaquias. Então, você vê aqui, essas são as escrituras que eles usavam na época. Então, em nenhum momento de Gênesis a Malaquias foi abolido depois que Jesus, Yeshua, morreu ou ressuscitou. Em nenhum momento, nem por Yeshua, nem por Jesus, né? Nem por nenhum apóstolo, nem os discípulos fiéis, nenhum deles. Então, nós também não podemos fazer isso. Nós temos que estudar tudo, né? De Gênesis até Apocalipse. E olha a maravilha de todos nós. Nós estamos vivos, nascemos numa geração que tem a Bíblia inteira confeccionada, de Gênesis até Revelação, até Apocalipse. Imagina se esse estivesse já aqui, toda essa palavra já confeccionada, que nós temos a honra de ter acesso. E, inclusive, vivemos numa época que podemos proclamar de forma livre a palavra do Eterno e de forma até mais plena, por ter, né, a Bíblia completa, podemos até de uma forma mais plena. Então, vocês verem a maravilha que nós estamos vivendo. Muitos dos apóstolos, profetas, provavelmente discípulos, dariam tudo para estar aqui nessa geração ao qual estamos e até mesmo temos a esperança e até achamos que é a nossa geração que vai ver o Messias. Então é algo assim tremendo, maravilhoso, que todos nós possamos continuar estudando e compartilhando, passando adiante, ajudando outros também, assim como Apolo, assim como o apóstolo Paulo fazia, para que a gente possa multiplicar discípulos ao Eterno, para a gente possa dar frutos ao Eterno é isso, pescar almas, trazer discípulos ao Eterno, tanto de judeus como de não judeus. Shalom, shalom a todos, bons estudos e abraços fraternais em Yeshua, Jesus, o Messias.